Salve, pessoal! Saudações tricolores! Sexta-feira é cheia de notícias, né, cara? Contratações, apresentações, calendário já para depois desses jogos da eliminatória. Calendário para o Fluminense, né? Mas vamos falar sobre isso agora. Porém, antes, contudo, todavia, já se inscreveu? Dá uma força aí pro canal. Se inscreve. Se você já é inscrito e não notou ainda, checa se você está inscrito mesmo. Dá um like, ativa as notificações, que é logo depois que você se inscreve, aí você clica ali de novo, vai aparecer um menuzinho pequeno, três itens só. Quer receber notificações? Você clica ali e vai receber notificações. Dá uma força pro canal. Tá legal? Mas hoje foi um dia, falar rápido aqui do Flusão. Hoje foi confirmado o Gabriel Fuentes, já está vindo para o Brasil, inclusive, já saiu fotografia de uma empresa de comunicação colombiana, ele de calça branca, roupa clara, vindo para o Brasil, estava no aeroporto. Quer dizer, ou ele chega agora até meia-noite, ou vai chegar de madrugada no Brasil, amanhã já está fazendo exame médico, que o Fluminense tem que correr na segunda-feira e inscrever o cara, senão adeus. Mas já foi tudo acertado com ele, com Barranquilha. Ele deve chegar aqui de madrugada, porque não deve ter voo direto de Barranquilha para o Rio de Janeiro, né? Deve ser Barranquilha, Bogotá, Bogotá, Rio. Ou Bogotá, São Paulo. Mas ele já está vindo. E aconteceu uma pequena surpresa hoje, que o Fluminense também contratou por empréstimo um rapaz de 20 anos, Vitor Hugo, não é o escritor, óbvio, que formado na base do Londrina, que estava jogando no Cascavel, no Futebol Clube Cascavel. Você já ouviu falar do Futebol Clube Cascavel? Nem eu. Parece ser mentiroso, eu já ouvi. Mas eu não sabia nem que estava disputando alguma coisa. No Brasileiro, está disputando a Série D. Inclusive, já sambou na Série D. Não se classificou nos grupos para continuar correndo, continuar seguindo. Mas, na realidade, ele é um jogador que foi feito na base do Londrina, só que ele pertencia ao Malucelli, que é um cara forte no Paraná, né? Já teve mais forte do que é atualmente. E esse camarada, a empresa dele era a Malucelli Sport. Era quem estava gerenciando o Londrina. E no final do ano passado eles brigaram. Aí ele pegou os jogadores deles, entre eles o Vitor Hugo, e levou para o Cascavel, que também é gerenciado por eles. E agora eles vieram para o Fluminense. E segundo saiu em tudo que foi meio de comunicação, ele veio a pedido do Mano e do Sidney, que é assistente do Mano, que é ex-jogador do Fluminense. Para quem não sabe, o Sidney, assistente do Mano, é ex-jogador do Fluminense. Então, veio, e aí você vai ver qual é a posição do rapaz. O rapaz, alguns lugares descrevem como ele sendo um segundo volante que pode jogar, inclusive, de meio de criação, ou de meia de ligação. Outros escrevem ele como primeiro volante, segundo volante. De qualquer maneira, essa matada no peito, quem está dando é o Mano. E também é um empréstimo sem custo para o Fluminense, com um ano com passe fixado, quer dizer, não tem nada demais. E o Fluminense está precisando de um volante, de mais volante, porque perdemos o Alexander e o André. O Bernal vai começar agora, e o Bernal a torcida tem que ter calma com ele, porque é um outro tipo de jogador, eu sempre falo isso. E é isso. Também não tem mais condição do Fluminense trazer ninguém de fora. Se trouxer agora é só jogador brasileiro, pode trazer ainda da segunda divisão, terceira divisão. Agora eu acho que tem mais um impeditivo, o cara não pode ter jogado mais do que 6 jogos. Antes não tinha problema nenhum. Mas de qualquer maneira, são mais 2 jogadores e o Fluminense está renovando muito o elenco em termos de idade, né? Porque você contratou um de 20 anos, agora outro de 20 anos, o Fuentes tem 27 anos, só o Thiago Silva, que tem 39, mas também tem 39 e saúde de 20 anos.
foi uma grande contratação, foi uma grande volta. Então isso já está esquematizado, agora é o Fluminense botar esse pessoal para treinar e jogar, e a gente vai ter 15 dias parados agora, porque a CBF soltou o calendário dos próximos 4 jogos do Fluminense. Então o Fluminense para agora no domingo, dia 1º, e volta no dia 15 contra o Juventude. Eu cometi um erro, falei que o Juventude ia ter que entrar com um time misto, porque ia encarar o Corinthians. Não, o Juventude vai jogar antes do nosso jogo com o Juventude, então ele vem completinho pra gente. O São Paulo vem completinho domingo, e o Juventude vai aguardar a gente lá completinho também. Então, e nós não vamos estar completinho, provavelmente, porque a gente joga com o Juventude, mas a gente vai completinho sim, porque a gente vai estar 15 dias parado e precisa jogar para ter ritmo. Porque logo depois do jogo do Juventude tem Atlético Mineiro no Maracanã pela Libertadores. E no outro fim de semana tem Botafogo. E esse jogo do Botafogo, nem o Fluminense, nem o Botafogo vão estar completinhos, porque eles vão estar se segurando para jogar o segundo jogo da Libertadores. Botafogo contra o São Paulo e o Fluminense contra o Atlético Mineiro. E depois, Atlético Goianiense fora. Então, esses são falei 3 jogos, né? Depois de Atlético Goianiense, não sei se é Flamengo, é um outro jogo, eu acho que é Flamengo. Não, é Cruzeiro. Depois de Atlético Goianiense, Cruzeiro no Maracanã. Mas eu acho que esse jogo já é no meio de semana. O jogo do Cruzeiro já é no meio de semana. Então, o nosso calendário é esse. Só tem uma coisa que foi levantada pelo Rodrigo Dias, no Ligados no Flu, que eu acho muito interessante e é muito estranho. Que o jogo do Fluminense com o jogo do Atlético Mineiro, antes do jogo do Fluminense, é no sábado. E o nosso jogo contra o Juventude lá em Caxias é no domingo. E o Atlético Mineiro ganha um dia a mais. Por que a CBF não botou os 2 jogos no mesmo dia, para não favorecer ninguém? É muito esquisito isso. Muito estranho. Muito estranho. De qualquer maneira, esse é o calendário. E em cima desse calendário, a gente tem só que marcar pontos. Porque temos que ganhar do São Paulo, porque aqui vai ser um jogo duro, os caras vêm completinho, mas a gente também vai estar completinho. A única diferença é que a gente vai estar com um meio de campo novo. Vai estar o Bernal na posição dele. Ainda não se sabe quem é que vai jogar, se vai ser o Lima ou o Nonato. Eu acredito que se o Mano colocar o Nonato, é porque ele está confiando mais no Nonato, porque já desculpa não. Se o Mano colocar o Lima, não é que ele não confie no Nonato, é que o Lima já vem jogando, e o Nonato, depois daquela contusão que ele teve, ele ainda não está legal. O último jogo que ele fez, ele entrou mal pacas. Mas se não quer, ele está treinando a semana inteira, de repente ele vai com o Nonato, porque o Nonato realmente é um cara que marca, né? O Lima não marca. Isso é preocupante, principalmente que a gente vai estar com cabeça de área, que é a primeira vez que ele vai jogar na posição dele. Embora ele já esteja entrosado, já conhece todo mundo do time. Também tem o Cano. A gente não sabe se o Cano vai de titular ou vai de reserva. Eu iria com ele no banco. Não começaria com ele, está fora de ritmo. Pô. E outra coisa, a gente vai com o Guga, mas a princípio, Marcelo vai estar no banco. Quer dizer, se o Guga estiver mal, você não precisa enfiar a esquerdinha, coloca o Marcelo. Se o Guga estiver bem, tudo bem. O Ganso cansou, vai o Marcelo no lugar do Ganso. Que é o que o Mano deseja. E falando sobre isso, hoje discutindo no bom sentido, respondendo a um amigo tricolor aqui do canal, a gente estava falando sobre Léo Fernandes, que eu falei que o Terence está sendo rifado igualzinho o Léo Fernandes. Aí ele respondeu que não, que teve uma chance, aí eu resolvi fazer uma coisa que me impressionou. E resolvi pesquisar direito. Fui ver o SofaScore.
Aí vou levantar só alguns números para vocês. No ano passado, o Léo Fernandes jogou 19 jogos pelo Fluminense. Sabe quantos jogos titular? 3. 3 jogos. Ele entrou em 19 jogos, mas 3 jogos ele jogou e começou como titular. Os outros foram só jogos que ele entrava faltando 10 minutos, 15 minutos. Aí eu fui ver quantos minutos ele jogou nesses 19 jogos. Qual foi a média de minutos? 28 minutos. Quer dizer, o cara foi rifado do Fluminense, jogou só 28 minutos de média. Só começou jogando 3 jogos, sendo que o primeiro jogo que ele começou jogando, ele jogou pra caramba. E ele teve pelo menos uns 4 jogos que ele teve nota acima de 7 no SoftScore. Que é uma nota chata pra cacete. Os caras usam tanta coisa para dar uma nota. Então, ele só jogou um jogo contra o Atlético Paranaense, jogou pra caramba. Quando ele foi substituído, nós levamos um empate daquele anão chamado Vitor Roque, que está desesperado porque o Barcelona já falou assim, esse cara contratamos errado. Eu também acho que contratou errado. É jogador de time do Brasil, não é jogador para Barcelona. Então esse foi um. O outro foi o Terãs, que foi o argumento que eu usei, que o Terãs estava sendo. Porque o Terãs, o Diniz, quando ele não gostava de um cara, quando ele não gosta, porque ele não morreu, ele queima o cara na maior, com tranquilidade. O Terãs, se vocês não sabem, o Terãs jogou até agora pelo Fluminense, desde o início do ano, 9 jogos. 9 jogos. Incluindo o jogo do Botafogo, aquele desastre que o Diniz proporcionou, arrumando sem meio de campo, sem volante o jogo, o time, e com o Antônio Carlos jogando mal e o Felipe Alves entregando. Aquele foi o primeiro jogo que ele jogou como titular. Fora disso, ele começou como titular em mais 2 jogos. Aquele jogo contra o Grêmio que a gente perdeu, com o Marcão de técnico, e um outro jogo, se não me engano também, outro jogo com o final já do Diniz sair. E sabe quantos minutos ele jogou? Em média, 30 minutos. Como é que esse cara teve chance? 30 minutos em 9 jogos. Aí acontece que os influencers, o cara não está jogando nada. Aí tem um monte de cara que vai, que não sabe nem por que está apoiando, começa a falar a mesma coisa e repetir a mesma coisa. Então esse rapaz, que foi contratado porque fez um campeonato belíssimo, foi quase 2 anos no Atlético Paranaense, ou 2 anos, jogando bem pra caramba, fazendo gol pra caramba. Como é que esse camarada contratado por 14 milhões não tem chance no Fluminense? Essa semana mostrou um lance dele fazendo uma assistência para o Thiago Silva de craque. Será que esse cara não pode jogar? Será que ele não pode jogar no lugar do Lima de vez em quando? Então, mas não é para jogar 15 minutos, faltando 15 minutos. Bota o cara assim com, intervalo entre Terãs, para a gente ver. Para ele poder se sentir, agora o time está ganhando, o cara se sente melhor. E por último, o Gabriel Pires, que eu tenho enchido o saco para ele jogar. Já que perdemos volantes, e ele está treinando, hoje tem fotos, inclusive, dele treinando no campo, com o time inteiro. Não é fazendo trabalho técnico, treinando, lá na bola rolando. O Gabriel Pires, eu falava que ele tinha tido 3 jogos como titular, não, foram 2 jogos. Ele começou 2 jogos no Fluminense, jogou 8 jogos só, 3 do Carioca, que os 2 primeiros ele entrou no intervalo, o segundo ele começou, ele entrou também, sentiu, foi contundido, aí depois só voltou no Brasileiro, voltou contra o Cruzeiro, inclusive. Aí entrou mais 2 ou 3 vezes contra o Botafogo, e começou jogando 2 vezes. Esse camarada também, a média dele de jogo é 45 minutos. 8 jogos. Será que esse cara é tão ruim assim que não merece uma chance, já que a gente não tem volante? Por exemplo, domingo. Por que ele não pode ser relacionado, já que ele está treinando? Não é por falta de treinamento, o cara está inteirão. Não é importante a gente ter um volante agora, um segundo volante? Eu acho importante. E eu acho importante que esse cara tenha uma chance. Ele e o Terãs. Ele veio sem custo, só teve as luvas, né? Mas o Terãs a gente pagou 14 milhões. Para quem que o Fluminense vai emprestar? E outra coisa, o Diniz é uma coisa interessante. Ele não gosta de Uruguai, vocês repararam? Michel Araújo fora. Michel Araújo está lá jogando no São Paulo. Léo Fernandes fora. Terãs fora. Porra, imagina se o Borrenal chegasse fora. Não tem jeito. Então eu acho que esses 2 caras têm que ter uma chance. Pô.
Não tem sentido você contratar um cara por 14 milhões e o cara só jogar média de 30 minutos, só começar 2 jogos e 2 jogos no Brasileiro. E não ter chance mais nenhuma, porra. Isso é um absurdo. E para terminar, o André foi apresentado lá com um grupo de mais 3 ou 4 brasileiros e ele vai jogar com a camisa número 7. Quer dizer, ele manteve o número dele do Fluminense, a camisa lá vazou e ele já pegou para ele. Eu acho que o André vai fazer um sucesso danado lá no Wolverhampton e vai ficar lá há pouco tempo. É isso aí, gente. Saudações tricolores. Se inscrevam. Eu sempre me esqueço de falar isso, rapaz. Eu não tenho hábito. Se inscreva. Já se inscreveu? Você viu todo o vídeo? Conseguiu ver todo o vídeo? Então se inscreve. Se está inscrito, dá um like. Se não está inscrito, também dá um like e se inscreve. Falou, gente. Até amanhã. Saudações tricolores. E que o Fuentes amanhã já apareça com a camisa do Fluminense, porque segunda-feira, se ele não for inscrito, ele vai voltar para a Colômbia para jogar de novo no Barranquilla.